Olá, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Amanda, sou professora de língua portuguesa e hoje a gente vai falar de um assunto que faz parte de todas as matérias. A gente identifica esse assunto na biologia, na química, nas aulas de geografia, nos textos de física, que é a pontuação, gente. É um assunto muito importante, é importante a gente ficar ligadinho da pontuação adequada para a gente colocar nos nossos textos, para não gerar uma ideia diferente do que a gente pretende. Vamos lá? Então, para começar, eu quero conversar com vocês o seguinte. Para a gente entender um pouquinho o que é pontuação, vamos imaginar comigo agora. Digamos que a gente está querendo viajar para um lugar, uma casa de praia que a gente tem lá em Porto de Galinhas, por exemplo. Então, a gente está na estrada e quando a gente está nessa estrada, nessa avenida, a gente se depara com várias placas e vários semáforos. Essas placas e esses semáforos, gente, o que é que eles fazem? Eles regulam o trânsito, eles organizam o trânsito e eles nos guiam para o caminho que a gente quer seguir, não é verdade? Então, a pontuação é exatamente a mesma coisa. Ela vai organizar o texto para que a gente não seja muito apressado na hora da leitura, para que a gente possa dar uma parada mais longa quando a pontuação está lá presente, para que a gente gere emoção, se espante, tenha medo, de acordo com a pontuação que está empregada ali naquele texto, percebem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos observar aqui o slide que eu separei para vocês. Qual a função da pontuação em um texto? Lembra que eu falei que no trânsito as placas servem para organizar, controlar a velocidade, o ritmo? É a mesma coisa a pontuação. No texto, elas fazem a mesma coisa. Esses sinaizinhos tão pequenininhos, mas que são tão importantes para marcar a expressão de sentimentos, para nos guiar no texto, para conferir ritmo, entonação e sinalizar o texto inteiro. Vamos observar aqui no slide. A pontuação ela serve para sinalizar o texto, que eu já falei, conferir ritmo, entonação, marcar a expressão de sentimentos ou reações do escritor, em especial nos textos narrativos ou diálogos. Ou seja, a pontuação ela organiza o texto e guia o leitor. Tá certo? Ficou claro? Vamos agora para o próximo slide. Eu separei para vocês um pequeno texto, provavelmente é um texto já conhecido de vocês, que se chama O Testamento. Então, nesse texto, gente, a gente vai conseguir perceber como é importante a pontuação e como ela influencia no sentido que a gente vai criar na nossa cabeça depois que a gente lê o texto. Vamos lá? Vamos ler. Vamos lá, o título do texto, O Testamento. Um homem rico estava muito doente. Pediu papel e caneta e assim escreveu: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Para quem ele deixava a fortuna? Eram 4 concorrentes. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixe os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. A irmã chegou em seguida e pontuou assim: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. O alfaiate pediu cópia do original e puxou a brasa para a sardinha dele. Assim ele pontuou: deixe os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Então chegaram os pobres da cidade. Um deles, sabido, fez a seguinte pontuação: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Então, gente, nesse texto, nesse divertido texto, a gente consegue perceber que o emprego do ponto, da vírgula, da exclamação faz total diferença na compreensão de quem vai receber a herança, não é verdade? Para a pessoa que faz a leitura. Então, a pontuação ela é muito importante nesse sentido. É muito importante que a gente, quando vai escrever o nosso texto, a gente pontue adequadamente para que a outra pessoa realmente, quando for ler o texto, não tenha uma compreensão errônea, diferente do que a gente se pretendeu quando a gente escreveu aquilo, tá certo? Então, vamos observar aqui no próximo slide. Eu separei para vocês algumas frases, algumas sentenças pontuadas
Eu coloquei aqui, organizei a frase da maneira igualzinha, na A, na B e na C. A única coisa que variou ali foi a pontuação no final. E a gente vai perceber como que essa variação na pontuação no final impacta diretamente na compreensão que a gente tem do sentido de cada frase. Vamos perceber? Vejam só. Andréia sabe o que aconteceu. Aí, nesse caso ali, eu coloquei um ponto final. Ou seja, quando a gente lê, a Andréia sabe o que aconteceu. Qual o entendimento que a gente tem de que algo está sendo afirmado e eu finalizei uma ideia. Então, eu utilizo o ponto final. Agora, se eu disser assim, Andréia sabe o que aconteceu, feito na letra B, colocando uma interrogação no final. Isso aí é a mesma coisa que a letra A? Não, é um sentido totalmente diferente. Nesse caso, eu coloco a interrogação e a gente que está lendo, a gente já sabe que aquilo ali é uma pergunta. Então, quando eu quero realizar uma pergunta, eu coloco a interrogação no final. E na letra C? Andréia sabe o que aconteceu. Ou seja, eu coloquei uma exclamação no final e mudou totalmente o sentido relacionado a A e a B. Porque a exclamação ela é para exprimir emoção. Então, nesse caso, toda a estrutura da sentença, da frase, tá igual. Mas a pontuação no final fez toda a diferença. Conseguem perceber? Toda a diferença. Colocar o ponto final, colocar a interrogação ou a exclamação. Mudou totalmente o sentido que a gente tem sobre aquele texto. Percebem? Vamos observar agora algumas funções, gente, aqui nos slides. Algumas funções que alguns sinais de pontuação exercem. Como tem pontuação que exerce muita coisa no texto, gente, eu destaquei aqui algumas principais para vocês já irem pegando. E depois vocês podem fazer uma pesquisa, ler alguns textos e perceber, tá certo? Além do que eu estou falando aqui. Então, a primeira aqui que eu destaquei foi a vírgula. A vírgula, gente, como a gente viu naquele texto lá do testamento, é muito importante. Porque ela pode colocar uma vírgula antes ou depois, ou num lugar inadequado, faz toda a diferença no entendimento. Então, vou destacar aqui com vocês como primeira função da vírgula indicar uma pequena pausa na leitura. Quando a gente quer dar uma pequena pausa, a gente coloca uma vírgula. A vírgula também serve, gente, para separar elementos em uma frase. Separar também, além dos elementos, nome de lugar de datas. Ou seja, nesse aqui eu tenho um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Recife, vírgula, estou separando o nome do lugar da data, 10 de maio de 2020. Nesse caso, é uma função da vírgula. Outra função da vírgula tem separar elementos. No caso, eu tenho outro exemplo aqui para vocês que é: hoje vamos ao cinema São Luís, almoçar na casa dos meus avós, ao parque de diversões e ao shopping. Ou seja, eu estou separando aqui vários elementos, vários locais que eu vou aqui no meu final de semana quando acabar a quarentena, tá certo? Então, a vírgula também serve para separar os apostos. Lembra dos apostos, que são aquelas explicações que a gente faz no meio das orações, para deixar mais esclarecido aquilo que a gente está falando? Então, tem um exemplo aqui para vocês. Camila, vírgula, minha filha caçula, vírgula, que isso aí é o aposto da frase, presenteou-me com este relógio. Então, para cercar o aposto, eu coloco vírgula, antes e depois. Compreendem? Agora vamos para o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, gente, ele serve para separar itens em uma sequência e enumerar. Vamos ver, digamos que a gente está escrevendo uma receita, como é o exemplo aqui. Para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma xícara de trigo, ponto e vírgula, depois vou precisar de outro ingrediente. 4 ovos, ponto e vírgula, e outro ingrediente, uma xícara de leite, ponto e vírgula. Então, nesse caso, como eu estou enumerando em sequência os itens, eu uso o ponto e vírgula. Tá certo? O ponto e vírgula também, gente, ele é utilizado para separar aquelas orações muito extensas ou orações que a gente já colocou um montão de vírgula. Então, a gente pode utilizar também o ponto e vírgula nesse caso. Eu tenho aqui um exemplo para vocês de uma oração bastante extensa e que o autor, Rubem Braga, ele faz o uso do ponto e vírgula. Vamos ler aqui rapidinho. Às vezes, também a gente tem um consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo com sua vida. Lembram que vejam aqui que essa oração é bem longa, então ele utiliza aqui depois de vida o ponto e vírgula. Ou com a sua vida, sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer coisa boa. Perceberam? Agora vamos conhecer aqui
outras funções de outros sinais de pontuação. 2 pontos. 2 pontos, gente, ele tem várias funções. E eu destaquei aqui para vocês os 2 pontos nesse caso. Pode iniciar a fala de personagens numa narrativa, por exemplo, ela gritou, 2 pontos, vá embora, ou seja, antecede a fala do personagem numa narrativa. Fazer explicações sobre algo também é função dos 2 pontos. Por exemplo, gostaria de fazer algo diferente, 2 pontos, viajar para a cidade de Bonito. Ou seja, a gente criou uma expectativa do que a gente iria fazer, colocamos os 2 pontos e depois a gente diz o que é que a gente iria fazer. Consegue perceber? Gostaria de fazer algo diferente, 2 pontos, criei a expectativa e depois eu explico o que foi que eu queria fazer, viajar para a cidade de Bonito. Os 2 pontos também podem anteceder a fala de alguém numa citação direta, ou seja, aquela citação que a gente coloca exatamente o que aquele autor falou. Então, a gente coloca também os 2 pontos antes dessa citação direta. É como disse Platão, 2 pontos, de todos os animais selvagens, o homem é o mais difícil de domar, que está entre aspas. Então, para anteceder essa citação de Platão, a gente coloca os 2 pontos, tá certo? Ficou claro? Então, agora a gente vai falar das aspas. Aqueles 2 sinaizinhos assim, ó, que andam agarradinhos. As aspas. As aspas, gente, são utilizadas para isolar palavras ou expressões como gírias, estrangeirismos, arcaísmos, expressões populares e neologismos. São aquelas palavras que a gente inventa, palavras novas. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de expressões que ficam entre aspas quando a gente vai escrever um texto. A aula do professor foi irada. Então, como se trata de uma gíria, eu coloco entre aspas. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Então, isso é um feedback, é um estrangeirismo. Então, a gente também coloca entre aspas, tá certo? Lembrando também que quando a gente está frisando a fala de alguém, que é no caso aqui de Platão, lembra do exemplo anterior? A gente também coloca entre aspas, numa citação, ok? Numa citação direta. O travessão, que é esse tracinho aí, ó, ele serve para iniciar e marcar a fala de um personagem no texto. Por exemplo, então ela disse, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Então, a fala da pessoa vem com travessão antes de começar. Gostaria que fosse possível, e o travessão vem antes, para marcar que aquilo ali é a fala de alguém, tá certo? Outra coisa que o travessão serve é para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Lembra dos apostos que a gente falou lá quando a gente falou da vírgula? Então, o travessão também pode ser usado nesse tipo de função. Dizem que Elvis, o rei do rock, que é uma explicação sobre Elvis, na verdade detestava atuar. Então, essa explicação aí sobre Elvis, que a gente pode chamar de aposto também, a gente poderia ter colocado vírgula ou colocado travessão, que não perderia nenhum sentido. Percebem? Agora vamos aqui. Eu peguei aqui um texto bem curtinho que a gente vai ler junto agora. Vamos lá, vamos ler juntinhos? Preste atenção. Cachorros gigantes. Quem não se lembra do cãozinho do filme Beethoven? Na verdade, aquele lindo animal nada tinha de zinho. Ele era enorme. E embora seja uma ficção e tenha lá seus exageros, o que pouca gente sabe é que a raça São Bernardo realmente está na lista dos chamados cães gigantes. Um macho adulto pode chegar a pesar cerca de 90 quilos. Ele é dócil e muito usado como salva-vidas, mas é também um cão de guarda. Não se sabe ao certo qual seria a maior raça do mundo. Contudo, nas listas dos amantes dos cachorros estão outras raças como cão dos Pirineus, dog alemão, dog de Bordeaux e o mastiff inglês. Um cão desta raça, o mastiff inglês, está no Guinness como o mais pesado do mundo, com 155,4 quilos. Pesadão mesmo. Agora vamos lá na letra A. Por qual motivo, gente, que a palavra zinho, lá na segunda linha ali do texto, está entre aspas? Lembra que a gente falou que as aspas, elas podem ser utilizadas para marcar uma palavra nova que ainda não existe, um estrangeirismo, uma gíria? Pois é, nesse caso do zinho,
Essa palavra a gente pode chamar de neologismo, porque a palavrazinho sozinha ela não significa muita coisa não, ela funciona mais como um sufixo junto a outras palavras. Então, ela está entre aspas porque se trata de um neologismo. Agora vamos à letra B. Ele era enorme. Tem uma exclamação. Por quê, gente? Porque ela está fazendo uma marcação aqui de exprimindo algum tipo de emoção. E no caso dela é um espanto. Nesse caso, ela utiliza a exclamação. Lembra que a gente falou lá anteriormente? E na letra C eu mudei aqui sem querer. Opa, pronto, chegamos agora. Na letra C, vamos lá, entre aspas. Contudo, nas listas dos amantes de cachorros estão outras raças como cão dos Pirineus, dog alemão, entre aspas. Qual a função exercida pelos 2 pontos nesse trecho? Lembram que quando a gente falou dos 2 pontos, a gente criava uma expectativa e depois a gente explicava? É a mesma coisa aqui. Ele aqui foi exemplificar outras raças e utilizou os 2 pontos antecedendo essa explicação. Então, a gente utiliza os 2 pontos, tá certo? Para esse caso. Agora tem outra questão aqui bem rapidinha para a gente resolver. É uma questão do Enem, que é sobre pontuação. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí em casa, tá certo? Quando você estiver assistindo aqui. O título é Física com a Boca. Por que nossa voz fica tremida ao falar na frente do ventilador? Além de ventinho, o ventilador gera ondas sonoras. Quando você não tem mais o que fazer e fica falando na frente dele, as ondas da voz se propagam na direção contrária do ventilador. David Eckermann, presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, diz que isso causa um mismatch, nome bacana para o desencontro entre as ondas. O vento também contribui para a distorção da voz, pelo fato de ser uma vibração que influencia no som, diz. Assim, o ruído do ventilador e a influência do vento na propagação das ondas contribuem para distorcer sua bela voz. Então, gente, vamos ver o que a questão pede? Sinais de pontuação são símbolos gráficos usados para organizar a escrita, que a gente falou, e ajudar na compreensão da mensagem, que a gente frisou também. No texto, o sentido não é alterado. Vejam só, no texto o sentido não é alterado em caso de substituição dos travessões, aqueles 2 tracinhos lá, ou seja, o que é que a questão quer? Se a gente for substituir os travessões sem ter uma perda de sentido na oração, na frase, qual a outra pontuação que a gente pode utilizar? Letra A, as aspas, para colocar em destaque a informação seguinte. Nesse caso, gente, essa parte aqui em negrito que eu destaquei no texto, se a gente colocar aspas, altera o sentido? Altera totalmente. Realmente as aspas não cabem ali. Vírgulas, para acrescentar uma característica de David Eckermann. E aí, será que é essa? Guarda aí. Reticências, para deixar subentendida a formação do especialista. Não, realmente não faz sentido colocar reticências antes e depois desse destaque que eles deram aí no texto. 2 pontos, para acrescentar uma informação introduzida anteriormente. Se a gente colocar os 2 pontos ali no lugar dos 2 travessões, minha gente, será que funciona? Realmente não funciona, porque a função dos 2 pontos não é essa que está proposta no texto. Ponto e vírgula, para enumerar informações fundamentais para o desenvolvimento temático. Essa aí realmente não tem nada a ver. Então, a letra certa é a letra B. Lembra que a gente falou que uma das funções do travessão é substituir a vírgula no caso de uma explicação? Então, é a mesma coisa aqui. Se a gente trocar o travessão pelas vírgulas, não há perda de sentido, não há prejuízo no entendimento por parte da pessoa que está lendo o texto. Porque a vírgula nesse caso é para acrescentar uma característica do David Eckermann, que é presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Percebem? A gente trocando o travessão pela vírgula não há prejuízo de sentido. Então, é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e até a próxima!